Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando. Hoje nós trouxemos um episódio especial para as mulheres empreendedoras e donas dos seus próprios negócios. E como tanto eu como a sua, a gente se encaixa nesse perfil, acho que a gente vai ter muitas trocas bem pessoais e também das vivências que a gente tem na clínica com as nossas pacientes. E eu espero que a gente possa realmente tocar você, que a gente possa trazer bons assuntos para esse tema. E a Su tá aqui comigo também, vou deixar ela também aí dar um oi para a gente começar o tema de hoje. Oiê, como é que vocês estão? É isso aí, Maria, mais um episódio, né? A gente estava fazendo as contas aqui, nossa, a gente está no 19 já, que legal. Tô bem animada, bem feliz, assim, porque eu acho que a gente se comprometeu aí com esse acho que com essa forma de empreender também, que não deixa de ser, né? Eu acho que trazer conteúdo e tá trazendo assuntos para refletir, para pensar sobre é uma das funções também da nossa profissão. E, de certa forma, eu acho que é se desafiar, né? Nesse lugar de comunicar, de compartilhar as nossas experiências, de ouvir os feedbacks que chegam para a gente também. Então, assim, vamos falar sobre produzir, de certa forma, né? O que a gente sempre traz aqui, o quanto que a gente produz, para quem que a gente produz e aonde a gente produz, mas o quanto que essas produções elas precisam fazer sentido para a gente, né? Exatamente. Então, o que a gente vai abordar hoje é sobre ser chefe de si mesma. Então, como que a gente constrói ao longo do tempo a nossa relação com o nosso trabalho e ainda mais quando nós somos as chefes, como que a gente organiza os nossos limites, os nossos objetivos, os movimentos que a gente vai fazer. E como sempre, né, a gente acaba sempre tocando nesse assunto, a gente tem um episódio que a gente não passa por isso, mas o começo disso tudo é o autoconhecimento, é a gente entender e ter muita clareza de quem somos, por que fazemos o que fazemos, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas prioridades, quais são também os meus limites dentro daquilo que eu quero fazer. Então, ter uma boa clareza disso é o primeiro passo para você ser chefe de si mesma. E sabendo que muitas vezes isso também não vai estar muito claro, às vezes você vai ter que também mudar isso ao longo do tempo. E vão ter Uhum. momentos que a gente vai se perder nesse meio de caminho, vai perder de vista esses pontos. Tá tudo bem, né? Eu vejo que faz parte do processo, pode acontecer também. É verdade, assim, e pensando, eu acho que inclusive, assim, eu vou falar pela minha vida, pela minha experiência e por tudo que eu já precisei encarar dentro do universo do trabalho, dentro da minha primeira profissão, que era ser professora, e pensando nessa transição, sabe? Eu acho que muitos questionamentos vêm, e eu acho que é importante quando vem. E pensar, eu acho que nos lugares que. E não sei nem se nos lugares, assim, mas nas funções e no tempo que a gente dedica a cada situação que a gente está envolvido. Então, eu acho que isso tem a ver com maturidade, tem a ver com as experiências, tem a ver com o que a gente coloca como objetivo na vida da gente, mas entender que tem certos limites que a gente precisa colocar, que se a gente não colocar, ninguém vai colocar pela gente, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, principalmente a gente que sai para ser psicóloga e vai em busca de fazer algo que seja, que represente aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Eu acho que é isso, assim, a gente entender que vão ter coisas que a gente não está mais disponível. E aí não é o outro que vai chegar para você e dizer assim,
Ah, eu acho que você precisa descansar. Eu acho que agora você não precisa trabalhar o dia todo. Vamos trabalhar só meio período, né? Isso ninguém vai fazer por você. Uhum. Isso é um dos desafios, assim, de empreender, na minha visão, de você decidir os teus horários, os teus limites, quanto que você quer trabalhar, como que isso vai funcionar. Porque a maior parte das pessoas que eu vejo e que eu conheço, tem contato, atendo, que tem esse perfil de trabalho, acaba se perdendo nesse caminho de botar limites, assim. Então, eu costumo dar essa sugestão de se enxergar, tentar se colocar na posição de uma pessoa externa. Então, como que seria para mim se eu, no meu, na minha posição de chefe, fosse uma outra pessoa e essa outra pessoa tivesse me falando para fazer exatamente aquilo que eu faço, que eu falo para eu fazer todo dia? E vamos lá, Uhum. provavelmente a gente seria uns chefes bem abusivos, assim, né? Porque a gente não, às vezes, muitas vezes, não respeita horário de trabalho, final de semana vira trabalho também, feriado não existe, hora extra o tempo inteiro. Então, não necessariamente a gente sabe ser bons chefes da gente, porque a gente vai olhar muito como dono da empresa, do nosso negócio, a gente vai olhar para o lado negócio, entrega, resultados, faturamento, crescimento, e a gente esquece completamente que para eu poder entregar e faturar e fazer isso tudo, eu que tenho que fazer, eu vou ser responsável por fazer isso acontecer, e isso tem Uhum. um custo e um custo muito alto. Então, é como se a gente se anulasse nesse meio de caminho, a gente esquece o quanto que aquilo ali precisa ser produzido e quanto isso vai ser produzido por nós. Então, eu já Uhum. contei esse exemplo aqui antes, mas talvez você não tenha escutado um outro episódio, então eu vou contar novamente, de que quando eu não era formada e eu via outras psicólogas formadas, eu imaginava que eu ia ter aquele ritmo também. E depois que eu comecei a trabalhar naquele ritmo, eu entendi que, poxa, o resultado é muito legal poder faturar tanto, atender tantos pacientes, ter essa experiência. Só que sou eu que tô lá durante aquela 1 hora de consulta, durante aquele dia inteiro de atendimentos. Eu que tô ali, vai ser o meu trabalho vai ser o meu tempo, o meu consumo, a minha energia mental. Então eu vejo que a gente pode cair nessa cilada rapidinho de olhar para aquilo ali apenas como um negócio, apenas como um resultado, esquecer do humano que tem por trás, que somos nós mesmos, né? E acho que nesse lugar aí de olhar para a individualidade também de cada um, é muito importante a gente também entender que não existem receitas que vão funcionar para todo mundo da mesma forma, né? Acho que a gente principalmente entender que cada pessoa tem um ritmo, que cada pessoa vai conseguir entender o que é prioridade para sua vida, né, no determinado momento, pensando em empreender principalmente, e colocar, eu acho que essas prioridades em um lugar de entender até onde dá conta, né? E aí, a importância do que você estava falando lá no começo do episódio, né? Da gente se conhecer e se respeitar. Então, assim, eu acho que eu dou conta e para mim tá tudo bem. Que ótimo, né? Agora, eu vejo muito hoje, é meio que uma competitividade e esse lugar de, eu faço tanto, eu consigo isso, eu faço. E muito parece que nesse intuito de, eu quero mostrar que eu fiz isso, ou que eu dou conta daquilo, ou que eu consigo pensar, planejar, elaborar, executar, e, e tudo 100%, né? E aí, o quanto que quem não dá conta, muitas vezes se coloca num lugar de incapaz. E acho que aí é que tá, sabe? A gente tem que entender que cada um vai ter que encontrar o seu ritmo. E aí não existe o certo e não existe o errado. Existe o que funciona para cada pessoa. Uhum. Exatamente, eu acho que isso tem tudo muita relação com o que eu falava antes, assim, porque quando a gente perde essa diferença entre o que que é o meu trabalho, minha energia, o meu tempo ali gasto com o resultado da empresa, do meu empreendimento, do meu negócio, é aí que a gente
se perde nesse meio de caminho das comparações, do que eu preciso fazer, do que é sucesso para mim, o que é estar prosperando, porque é uma cilada se a gente deixar. Quando você trabalha, por exemplo, de CLT, que também já aconteceu durante a minha vida, você tem um horário para entrar, se você tem um horário para sair, se naquele dia você não estiver muito produtivo, ok, no dia seguinte você vai ter que Uhum, fazer o que ficou para uhum, trás, tudo mais. Vão passando os dias, no final do mês você vai receber o teu salário fixo e pronto. Empreendendo, sendo autônoma, se você trabalhar mais, mais você vai ganhar. Se você trabalhar menos, menos você vai ganhar. E aí que a gente vai entrando nessa cilada. Não, vou trabalhar mais para faturar mais, para conquistar mais. Só que a gente esquece que para isso tudo acontecer vai muito tempo, muita energia, muito desgaste. E fazer o movimento contrário também é difícil por isso. Eu cheguei no meu limite, eu entendi que aquele é meu limite e eu vou precisar diminuir. Ah, eu vou perder um faturamento, eu vou perder uma clientela, eu vou ter que diminuir algumas uhum. coisas para conseguir fazer isso. Então, eu acho que isso acaba dificultando um pouco as coisas, porque a gente dá muito valor para aquilo que a gente está produzindo. Eu acho que isso é muito normal, né, do jeito que a nossa sociedade é formada, mas o valor do que a gente produz está no financeiro que tem lá no final do mês, de quanto a gente faturou. E aí, é aí que se perde muito fácil pelo caminho. E aí tem uma questão também que eu acho que a gente também não pode passar batido, que é uma questão de sobrevivência, né? Quando a gente escolhe empreender, a gente precisa se manter. E aí, acho que as coisas que a gente vai colocando como prioridade na nossa vida estão automaticamente relacionadas ao tanto que a gente vai precisar dar do nosso tempo para aquilo que a gente está em busca, né? E aí é muito, acho que individual de novo, assim, né? Não cabe aqui ninguém dizer, ah, mas o que é prioridade para ti? Isso aí tu pode viver sem. Ah, não, para que que tu precisa disso, né? É muito pessoal. Então, assim, acho que entender que a gente vai traçando, trilhando e colocando essas metas dentro das nossas perspectivas, está muito relacionado com essas prioridades que a gente também coloca na vida da gente, né? O que eu quero para minha vida, né? Eu quero, bom, sei lá, acho que nem cabe aqui a gente falar sobre o que se quer, mas entender que é realmente algo muito subjetivo, né? A gente fala muito essa palavra na psicologia, assim, mas a gente não consegue fugir, né, da subjetividade. Então, realmente é muito, muito, muito individual. Uhum, exato, e aí até me vem assim de quanto a, o, o porquê do nosso trabalho, o significado que a gente coloca ali, isso também muda muito. Então, tem pessoas que olham para o trabalho apenas como um meio de conseguir dinheiro, e tá tudo bem, pode ser que seja o caso de você que está ouvindo. E aí, então, vai fazer mais sentido, talvez, para essa pessoa, que o valor do trabalho, da entrega, esteja relacionado com o dinheiro que ela recebe, porque é o valor que Uhum, dá para aquele uhum, trabalho. Mas tem também pessoas que veem muito propósito na entrega que se tem através do trabalho. E aí nem sempre a recompensa financeira vai ser tudo. Então, não foi o caso, mas talvez quando eu tivesse feito essa de migrar do plano de saúde para o particular, poderia ser que eu tivesse diminuído a minha renda. E se tivesse acontecido, claro, isso ia me abalar, mas eu acredito que também ia fazer muito sentido o fato de eu estar conseguindo entregar um produto, um atendimento de mais valor, porque eu estava mais tranquila, mais descansada, mais disposta. E isso também, para mim, naquele momento, foi um sinônimo de sucesso. Não era só quantidade de atendimentos, quantidade de faturamento, uhum. mas estou entregando um trabalho que eu olho e eu falo, fico orgulhosa e eu me sinto bem de estar fazendo. Isso para mim também é sucesso. E é como você falou, é completamente subjetivo, porque cada um vai ver sucesso em uma coisa diferente. Mas ter isso em mente é muito bom para a gente não se perder nas comparações e achar, não, eu não tenho sucesso porque eu não tenho aquilo que a fulana tem.
Mas espera aí, o conceito de sucesso que eu tenho não é o mesmo conceito de sucesso da fulana. Então eu tenho sim Uhum. sucesso, mas o meu sucesso. E aí eu acho que a gente pode pensar nesse lugar de onde eu não quero estar, né? Ter clareza do que eu quero é importante, mas, por outro lado, ter clareza do que eu não quero também é importante, né? Então, quando a gente pensa assim, ah, mas eu não consigo entender, eu não consigo identificar o que exatamente eu quero para minha vida. Vamos lá, então vamos começar por o que você não quer. Que você não está disposto, que você não está disponível. Isso é muito importante também, a gente ter essa clareza. Olha, para mim não cabe isso, para mim não cabe aquilo. Eu realmente acho que até aqui eu consigo ir, a partir disso para mim já fica um pouquinho demais, né? E aí cada área e cada profissão e cada pessoa vai ter a sua própria resposta, né? Para onde não quer estar. Uhum. Faz todo sentido, realmente. Então, essa parte do autoconhecimento é um ponto extremamente relevante. E aí me vem também outro ponto que muitas vezes a gente, quando tá ali idealizando como será essa vida diferente, podendo botar seus próprios horários, fazendo, né, um movimento diferente da CLT, do convencional, a gente fantasia com várias coisas, a gente idealiza muitos pontos. E na prática é muito importante a gente tentar levar isso em consideração e tentar inserir isso, os benefícios daquilo. Então, era muito que eu conversava na minha própria terapia no começo da minha carreira. Então, eu tinha o benefício de ter mais tempo livre do que eu tinha, né, quando eu comecei em particular e eu era do convênio. Então, eu tinha mais tempo livre, eu podia usar esse tempo para fazer qualquer coisa que eu quisesse da minha vida. E naquele tempo eu ficava extremamente desconfortável. Que na minha cabeça é, não, eu deveria estar produzindo alguma coisa, deveria estar fazendo mais. E aí foi uma reflexão da minha psicóloga, assim, poxa, mas quando você estava lá no convênio, você reclamava que não tinha tempo. Agora você tem tempo e o tempo virou um problema? Como assim? Então, um benefício, algo que era para ser muito bom, se transformou em algo ruim, da forma que eu estava lidando com aquilo. Então, como a Uhum, gente pode também, ao longo desse tempo em que a gente está aprendendo a lidar com isso, aproveitar o lado bom de empreender, porque a gente sabe que tem lados muito desafiadores, e os lados bons a gente ignora, a gente não aproveita quanto uhum, deveria. uhum, uhum. Eu acho que isso é muito importante, assim, sabe? É, olhar, e até hoje foi interessante, assim, que eu refleti com um paciente meu sobre, justamente sobre isso, assim, sabe? Sobre o quanto que a gente está sempre se cobrando quando a gente não está produzindo, quando a gente não está entregando, quando a gente não está mostrando. E aí eu faço essa pergunta às vezes para mim, assim, enquanto empreendedora, enquanto alguns papéis que eu ocupo, não só de psicóloga, né? Eu acho que na vida mesmo. Tá, para quem que tu queres mostrar isso? Para quem que você precisa mostrar o que você está fazendo, né? Para quem vai ganhar com isso? E aí, e quando eu me respondo, é muito esse movimento de sair do meu lugar e olhar de fora, assim. Meu, realmente? Que eu quero com isso, sabe? E aí fazer essa autoavaliação meio que com uma frequência muito importante, assim, para a gente não se perder dos nossos objetivos e daquilo que a gente realmente quer, porque é, a gente é bombardeado o tempo inteiro de cobranças, de uma cultura que ainda valoriza muito a competição, que ainda coloca muito acho que esse olhar de, nossa, mas fulano tá fazendo tal coisa. Você tá na mesma área, você não tá fazendo tal coisa? Como assim? E aí a gente aponta o dedo pra gente mesmo. E a gente fica, "Ah, e agora? Eu não tô fazendo isso. O que que será que eu tenho que fazer?" E aí tem que voltar lá no tempo e dizer, opa, o que que eu tinha mesmo como objetivo? Ah, tá, não era isso. Então, vamos lá, retoma daqui, sabe?
Exato, pro desconforto que vem através da comparação, não te colocar em movimento para fazer coisas diferentes. Então, aquilo ali que eu falei do meu tempo, agora eu tô com mais tempo livre, que era uma coisa que eu ansiava para ter. A partir do momento que eu tenho, eu vejo as pessoas super ocupadas ao meu redor. Eu vou lá Uhum, encher minha agenda de novo, mas espera, não foi isso que eu estava reclamando há um tempo atrás que eu não queria mais. Então, isso é algo que eu trabalho bastante com os meus pacientes. Tá tudo bem você ter o pensamento, porque pensamento a gente não controla. Ele vai aparecer, mas, meu Deus, as pessoas estão. Calma, a gente respira, a gente tenta organizar isso uhum. mentalmente. Desde que você não transforme isso num comportamento, desde que você não vá lá encher tua agenda e fazer um monte de coisa, tá tudo bem. O pensamento pode ser só um pensamento. Então, é muito sobre a gente poder. Se observar nesses movimentos e muitas vezes também não se levar tanto a sério. Eu pensei isso. Que besteira, nem é isso que eu quero. Que agenda cheia da fulana, mas eu não quero minha agenda cheia. Maria, deixa isso pra lá, sabe? Então, É, né, Maria? é, a carapuça serviu. Mas a gente tá rindo, eu acho que porque a gente estava conversando antes de começar a gravar, que é justamente isso, assim, ó, a gente faz muito isso, né? Eu acho que isso é do ser humano, né? Isso não é meu, não é da Maria, não é do Zezinho, do Joãozinho, não, é do ser humano. A gente se compara, a gente percebe o que que a gente quer, o que a gente não quer, a gente se cobra, mas aí eu acho que entra muito a importância das trocas que a gente tem na vida. Porque quando a gente, às vezes, compartilha esses pensamentos com outras pessoas, a gente consegue elaborar, né? E aí eu acho que é muito importante a gente ter com quem conversar sobre. A gente fala aqui da nossa profissão, porque por mais que a gente esteja direto com pessoas, né? O psicólogo, ele é um profissional que, em muitos momentos, ele está muito solitário, porque escuta muito da vida do outro, mas a sua própria vida acaba não tendo em grandes, e acho que em boa parte do tempo, com quem compartilhar. E aí, quando eu e a Maria a gente se encontra, é muito engraçado, assim, porque ficamos as duas. Blá, 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 e a gente fala, 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 fala. Aí daqui a pouco uma olha para outra e diz: e olha aí, não era isso que a gente estava falando, que a gente não queria fazer. Então, assim, como é importante ter esse feedback do outro lado e de outra pessoa, que às vezes, seja, sei lá, um parceiro, seja um amigo, seja um filho, seja um irmão, seja a mãe, sabe? Mas que possa, em alguns momentos te puxar de volta para aquilo que você tinha como objetivo, né? Aí a gente fala de rede de apoio de novo. A gente sempre fala de rede de apoio, mas é porque a gente é social e a gente precisa do outro, né? Então, é fundamental que a gente possa ter com quem compartilhar também. Uhum. Sim, alguém que possa não te levar tanto a sério. Eu posso olhar e falar assim: tá viajando? Tá viajando. Dorme que passa, não tem aquelas assim? Dorme que passa, amanhã é outro dia. Porque muitas vezes a gente viaja, e foi isso que eu falei para Suzana antes da gente começar, assim. Às vezes eu viajo, eu entro assim, umas pilhas na minha própria cabeça, e depois que passa ali o pico de emocional, eu falo assim, meu Deus, eu exagerei muito. Nossa, nada a ver isso aqui que acabou de acontecer. E a gente é assim, ser humano é assim, mas quando a gente não se Uhum, leva tanto a sério, aquilo ali não se transforma no. É um problema para eu resolver. Não, é uma paranoia que eu criei na minha cabeça. Não existe problema nenhum, foi só um momento, só uma emoção que veio e uhum. passou. E É o tal pessoas do de fora. monstro, né, que a gente vai criar na nossa cabeça, né, em muitos momentos, né? As pessoas de fora veem o monstro com mais facilidade do que a gente que tá ali sentindo todas aquelas emoções. Então, elas realmente nos puxam de volta. Então, isso é muito E bom. eu acho que às vezes, até se tu falar que o problema não é tão sério, e às vezes o problema até é sério, mas poder compartilhar tira um pouco o peso dessa seriedade, sabe? Uhum. Sim, sim. Às vezes a pessoa ela tem uma visão diferente para compartilhar, né? E até a gente estava Uhum, falando antes sobre referenciais, eu acho que isso também é muito importante. A gente sempre vai ter pessoas que a gente vai se espelhar, e isso é muito normal, né? Pessoas que têm mais tempo de carreira, têm mais sucesso, enfim, coisas que a gente vai olhar e falar assim, eu me espelho nessa pessoa. E como é importante você cuidar com quem você está se espelhando, porque muito daquilo que a gente estava falando, às vezes a pessoa, ela tem um perfil, uma prioridade, uma vida completamente diferente da sua, e você está ali se espelhando nela
e comparando com a tua vida. E aí, talvez ali naquela comparação você vai sentir um fracasso. Nossa, comparado com aquela pessoa, eu tô muito mal. Só que aí o problema não é a tua jornada, é a comparação que você está fazendo, o referencial que você está usando. Se perder do teu objetivo. É. Uhum, E a exatamente. gente, e facilmente a gente cai, né, nessa armadilha, porque a gente acaba recebendo muitas informações externas que nos levam para esse lugar, né? A rede social, por exemplo, é um lugar que é extremamente adoecedor quando a gente pensa sobre a comparação, né? Então, ai, fulano fez, o outro está lá, o outro está fazendo aquilo que eu gostaria de fazer, ou ele está dando conta de algo que eu não consigo dar conta. E aí, às vezes é um recorte da vida de outra pessoa são segundos da vida dessa pessoa, de um dia de 24 horas. E aí a gente acha que a vida inteira é daquele jeito. Não é, né? Uhum. Exato. E aí, às vezes, a gente vai procurar essas pessoas, quando a gente está lá com os nossos problemas, as nossas paranoias, a gente vai buscar essas pessoas para um conselho, para uma ajuda, e às vezes elas vão te levar para um lado que no final não era o lado que você queria ir, é o lado que faz sentido para ela, mas não é necessariamente o lado que se encaixa no que você quer. Então, ter o referencial certo para você saber, não, quando eu tô com esse tipo de questão, eu preciso procurar aquela pessoa, porque aquela pessoa me ajuda. Então, quando eu tenho as minhas paranoias, eu vou buscar por pessoas que falam assim, Maria, você está viajando? Porque lá dentro de mim eu sei que eu tô viajando, eu preciso que alguém me fale, não, você tá viajando? Isso aqui não é. Volta, bota o pezinho no chão. Esse problema não é um problema a ser resolvido. Agora, se eu trouxesse isso para uma outra pessoa, talvez a pessoa ia falar assim: ah, é? Tá acontecendo isso? Então vamos pensar. Como que a gente vai resolver isso? Não, vem cá, a gente já vai pensar estratégias, a gente vai. Não, eu não preciso de estratégias de resolução porque é uma paranoia da minha cabeça. Então, ter referenciais das pessoas certas. Ah, quando eu quero ser impulsionada, eu vou procurar aquela pessoa. E quando eu quero que alguém me traga para o chão novamente, eu vou procurar outra pessoa. Então, também o referencial a gente busca conforme o que que a gente está precisando naquele momento, né? É, o que às vezes também pode ser perigoso, porque às vezes também acaba. Aí eu vou entrar talvez numa questão polêmica aqui, porque se a gente procura o que a gente quer ouvir, às vezes a gente também se acomoda, né? E aí também a gente cai num outro lugar perigoso que é a zona de conforto, né? Então, eu acho que é muito, eu não sei se é difícil a palavra, mas é extremamente delicado, assim, isso, porque em alguns momentos o que a gente precisa é realmente que a outra pessoa te dê uma bronca e te coloque, ou te ignore, ou te. Isso às vezes acontece comigo, né? Eu tenho uma pessoa que eu confio muito, que eu gosto muito, e em alguns momentos essa pessoa me deixou no cri, 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 cri. E aí eu fico, eu fui sedenta de que essa pessoa ia me dar talvez uma luz, uma solução. E acho que talvez o que ela fez foi a melhor coisa, porque ela me fez pensar sobre a minha questão com silêncio, Uhum. né? E muitas vezes a gente também não consegue fazer isso, também não consegue silenciar e a gente também se olhar. Então, existem formas e formas, assim, e de novo, não existe um jeito certo, né? É, uhum. E daí, quando você tem um autoconhecimento bem construído, você consegue identificar o que que você precisa. Então, como eu me conheço muito bem, eu sei que eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu dificilmente vou precisar de alguém para me botar para frente, porque eu já tô para frente a 200 km por hora, e o que eu preciso é realmente alguém que me puxe para trás. Dá uma Então, freada. dá uma freada, calma aí, querida. Então, quando a gente se conhece, eu vejo que isso também fica mais fácil. Só que se Uhum, uhum. conhecer, empreendendo, eu não sei, mas eu tenho essa visão de que é muito difícil. Muito difícil, porque a gente mescla muitas coisas. É difícil de separar, né? Vida pessoal, do vida trabalho, essas Hum, prioridades, o que que é sucesso, que caminho eu deveria estar trilhando. Então,
Eu sempre digo isso para os meus pacientes e eu levo isso muito a sério para mim mesma. A coisa mais importante do meu negócio é como eu tô cuidando de mim, como eu tô levando as minhas questões. Porque a partir do momento em que eu não conseguir mais equilibrar isso, meu negócio vai por água abaixo, porque ele depende 100% de mim. Só eu que tô lá atendendo. Então, se eu não estiver bem, nada mais vai estar bem. Então, a prioridade sempre vai ser me olhar primeiro. Só que se olhar primeiro, nem sempre é uma linha reta. Tem muitas vezes que eu me sinto meio perdida nesse meio de caminho. Daqui a pouco eu me acho, daqui a pouco eu me perco de novo, e eu vejo que tá tudo bem, faz parte assim mesmo do processo. Nossa, fiquei pensando aqui, e é muito isso, assim, né? E como eu acho que quando a gente vai se perdendo, quando a gente se encontra de novo, isso é lindo também, porque aí a gente deu aquela deslumbrada, ou deu aquela viajada, e de repente tu olha para ti de um outro lugar assim, e, ah, parabéns, você deu conta, Uhum. ou poxa vida, você não precisava ter talvez criado esse monstro todo, porque você também deu conta. Né? Eu acho que a gente vai encontrando formas de dar conta das coisas e que nem sempre vão ser iguais, Uhum. né? E aí, quando a gente, como tu falas, assim, quando a gente consegue fazer esse sobe e desce aí, né? Que é uma montanha russa meio que de aprendizado, porque nem tudo a gente sabe, né? A gente trabalha com emoções, a gente trabalha com pessoas, mas a gente não está nesse lugar de saber tudo, né? Porque a gente também está aprendendo ao longo dessa jornada. E aí acho que fazer esses movimentos de sobe e desce na nossa própria vida é muito importante também, né? Uhum. E esses altos e baixos, eu acho que é muito importante da gente levar em consideração e não negligenciar, levar a sério mesmo, porque tem aquela frase bem clichê, mas eu acho que ela realmente faz sentido, que é nenhum CNPJ vale o seu CPF, né? Que é muito isso, a gente vai estar ali se colocando na empresa. Muitas vezes, quando a gente não está muito bem, por N motivos, a gente anula, a gente negligencia esse não estar muito bem, para que a empresa continue indo. Só que a gente dá um tiro no próprio pé, porque quando eu negligencio isso, eu não olho, eu não cuido, eu não trato, talvez eu adoeça, e adoecida aí mesmo que eu não vou conseguir manter a empresa funcionando. Então, realmente, cuide de você, não coloque a tua empresa na tua frente, não priorize sempre o teu negócio acima de você, porque uma hora a conta vem, né? A conta não fecha, a gente não consegue seguir nesse tipo de ritmo para sempre. É. E aí eu acho que dá para usar esse exemplo do CPF, porque a gente fala muito isso também, né? A gente faz muito essa reflexão, eu acho que em clínica com os pacientes, assim, para olhar para esses desconfortos, porque normalmente um desconforto ele quer te dizer alguma coisa, né? Ele não tá ali, ele não apareceu do nada. E aí, quando a gente fala com uma pessoa que ela precisa olhar para esse desconforto, para entender o que que ele quer dizer, eu acho que quando a gente pensa em empreender, também faz muito sentido. Né? Ah, tem uma coisa aqui que está me incomodando, isso aqui, não estou conseguindo ir para frente nisso aqui. Por que que isso está me incomodando? Por que que isso aqui não está legal? Não passa por cima, né? Atropelar deixa sequela, né? E aí é bem isso mesmo, assim, passar por cima, uma hora a continha vai bater na porta. Então, apareceu desconforto, apareceu algo que te incomodou, apareceu algo que não está fluindo ou que está realmente incomodando, olha para aquilo naquele momento, né? Para que aquilo não se transforme num monstro, de verdade, não só no pensamento. Exatamente. Então, de minha parte, eu acho que a mensagem final do nosso episódio é: não seja a chefe tóxica que você odiaria ter. Porque às vezes a gente vai ser essa pessoa. Não Não ser seja. mesma, né? E aí é isso, É. assim, a gente é a nossa própria chefe, a gente é a nossa,
a gente coloca as metas pra gente mesmo, né? Então, vamos lá, vamos olhar o que que é, né? O que que é que a gente quer. E acho que se por acaso, né, o que a gente sempre fala em todos os episódios aí, né, se as nossas reflexões e o que a gente trouxe aqui para pensar junto com vocês, mexeu com você em algum lugar ou te fez pensar em algo muito específico, muito é, pertinente, que você tenha necessidade de falar mais sobre isso, tanto eu quanto a Maria estamos aqui, estamos no Instagram, né, as nossas agendas estão abertas. Procurem, né? Se não a gente, procurem um profissional que possa ajudar, procurem pessoas para compartilhar, né? Acho que mais do que nunca isso é importante, né? A gente precisa do outro, a gente precisa estar em relação. Acho que por isso que somos seres humanos, né? Hum. Então, ficam aí as nossas mensagens, os nossos pensamentos. E eu vou, não sei se eu deixo aqui, se a Maria quer falar, mas os nossos contatos. Maria, vai lá que eu sempre me atrapalho com as arrobas e com. Claro, você pode nos encontrar no Instagram. No meu Instagram é o @psi_Maria Stolf. E no Instagram da Susan é @psi_Susan Spring. Isso. Eu também me Isso. enrolei. É difícil hoje. E Mas é fiquem, que a gente está gravando no final do dia hoje, então. Pensa só, a gente. gente já fez muita coisa. Então, nossa cabecinha Uhum. também já está naquele ponto assim que ela está precisando de um chuveirinho, uma comidinha. E é isso aí. Sim, essas psis já lidaram com várias pessoas, várias histórias e várias questões diferentes hoje. Elas já estão meio capengas. Mas eu acho que mesmo capengas, mesmo cansadas, as nossas reflexões foram muito boas. Eu fico muito orgulhosa quando eu escuto os nossos episódios depois que a gente edita e tudo mais, antes de lançar. Fico muito feliz com as nossas conversas. Acaba sendo muito válido para mim também, porque a gente está conversando e, é claro, muitas coisas, igual a gente falou antes, a carapuça serve. Então, aquilo ali fica, né, remoendo, vai para minha própria terapia, vai para cá, vai para lá. Então faz muito efeito em mim e eu espero que tenha feito muito efeito para você também. E a gente se vê no próximo episódio. É isso aí. Um beijão e um abraço muito apertado. Até o próximo. Tchau! Tchau, tchau.